culto de posse, culto de ceia e também o culto de aniversário da igreja. Amém? Glórias a Deus. Vamos também atualizar a membresia da igreja. No dia 12, a igreja hoje ela tem 30 membros e nós vamos atualizar ela. E para 2022 já está atualizada a membresia da igreja. Tá? Então é importante que todos venham, que os membros da igreja estejam presentes no dia 12 também. Amém? Eu tenho 2 recados de fé, é depois da mensagem. Eu vou chamar o Neguinho aqui para a gente falar sobre esse recado. E o outro que eu ia chamar, não estamos aqui. Eu estou estranhando, viu? Será que é o coronavírus que está acontecendo isso aí? Essas cadeiras vazias assim? Será que é o como é que está, irmã Sueli? Subiu muito os casos? Não, né? Então não é o coronavírus. É o quê? A Crislane diz que é a preguiça, né? Mas louvado seja Deus pela vida dos que estão aqui nessa noite, que vieram para adorar a Deus. Não é a quantidade de pessoa que faz a nossa adoração, nosso louvor chegar até Deus, mas é a qualidade da nossa adoração, nosso coração sincero. É isso que faz chegar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Tá tudo bem aí? O ar tá bom? Tá um pouco fraco, né? Mas vai ficar bom. Quando a gente estiver do lado de cá, vai ficar bom. Já está comprado os ar de 60, né? Vai ficar melhor. E por enquanto vamos aguentando aqui, né? Vamos aqui aguentando. Que, a gente consegue, né? Com a graça de Deus. Um pouquinho calor, mas a gente consegue. Bom, chega de falar. Vamos falar da palavra de Deus. Eu vou ler o primeiro texto com você. Hoje eu vou ler 3 textos. O primeiro texto está em João 10, 23 a 27. João 10, 23 a 27. Irmã Crislane, se quiser, pode soltar bem baixinho no fundo, para não dar sono, né? Diz assim, João 10, 23 e 27. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Até quando deixará nós com essa dúvida? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Primeiro texto, esse é o texto que eu quero compartilhar. E eu quero dizer nesse texto que existe uma parte da humanidade que não tem fé em Jesus. Existe uma parte das pessoas do mundo que não tem fé em Jesus. E lá, quando Jesus andava na terra, já tinha essas pessoas que não tinham fé em Jesus. Não acreditava que Jesus era o Messias. E esse texto nos demonstra que no tempo que Jesus estava na terra, entre os homens, muitos deles não tinham fé nele. Os judeus duvidavam a respeito de que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, e questionavam a Jesus: até quando nós vamos ficar com essa dúvida? Até quando nós vamos ficar com essa dúvida? O Senhor disse que é Jesus, mas a gente não acredita. Jesus foi categórico em dizer: vocês não são minhas ovelhas e por isso vocês não crêem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem, eu conheço elas e elas me seguem. As ovelhas de Jesus é aquelas que têm fé nele
e passam a seguir ele. Jesus disse: tudo que eu faço é com a autoridade do Deus Pai, mas vocês não creem. Foi essa a resposta que Jesus deu para aqueles judeus. Tudo que eu faço, vocês estão vendo o que eu faço, as obras que eu faço com a autoridade do Deus Pai, mas vocês não creem, logo vocês não podem ser as minhas ovelhas. Nós não sabemos quem vai crer ou deixar de crer na palavra de Deus. Por isso precisamos falar dela para todas as pessoas que tivermos oportunidade de falar. Como no tempo que Jesus andou na terra, acho que era mais fácil crer nele, né? Porque estava vendo ele. Como naquele tempo muitas pessoas não creram, não tiveram fé para crer em Jesus. Nos dias que nós vivemos também, existem muitas pessoas que elas até falam e professam de Jesus, mas elas não têm fé para abrir o coração e receber Jesus como Senhor, como Salvador único, e passar a seguir a Jesus. Então, essas pessoas, é porque falta essa fé, não tem essa fé no Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós não sabemos quem que tem fé. Eu sei que a tia Rosa tem fé. Um dia falaram de Jesus, ela abriu o coração, aceitou Jesus, 75 anos, servindo a Deus, né? Mas ela aceitou, ela tinha lá uns 30, 40, né? E eu sei que eu também aceitei Jesus, ouvi o Evangelho, eu tinha uns 13 anos de idade e aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor, passei a segui-lo. E eu sei que a Rosângela, que está ali também, quando ela era bem pequena, ela creu em Jesus e foi lá uma vez na casa, lá no sítio, nós cantávamos, um dia que eles foram passear lá. Ela era bem pequena sim, e desde lá ela já creu em Jesus, ela recebeu Jesus, e ela batizou agora há pouco tempo, cumprindo a ordenança de Jesus, está servindo a Jesus. Amém. Então nós precisamos falar de Jesus, porque muitas pessoas não vão ter fé, não vão crer, mas muitas vão ter fé e muitas vão crer, e muitas vão se tornar salvas, redimidas pelo sangue de Jesus. E nós temos também o Marcelo, que creu em Jesus, bem ali naquela cadeira, um dia aceitou Jesus e está aí firme, aguardando que nós marcamos o batismo, né? Estamos fazendo um estudo. E é assim. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Muitos não têm essa fé para receber, porque não crê que Jesus realmente tem esse poder para perdoar os pecados. Mas muitos têm. Então nós precisamos pregar para todos e dizer que Jesus é o Salvador e que Ele perdoa os nossos pecados e que Ele escreve o nosso nome no livro da vida quando nós recebemos Ele, aceitamos Ele e passamos a ser seguidor dEle. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Eu acredito que aqui não tenha ninguém que não tem fé suficiente para não crer e receber Jesus. Glórias a Deus. O segundo texto é o texto de 1 Timóteo, o verso 2 e o capítulo 2 e o verso 5. Primeira carta de Timóteo 2, o verso 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E agora, esse segundo ponto da mensagem, eu digo que uma outra parte da humanidade dizem ter fé em Jesus, mas não dão exclusividade a Ele. Então tem muitas pessoas que dizem que creem em Jesus, mas elas não dão essa exclusividade a Jesus. E o texto que nós lemos aí, que só existe um mediador entre Deus e o homem. E diz que Jesus Cristo, homem. Então Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus como homem que andou na terra, então Ele é o único mediador. Para explicar melhor, entre Deus e a tia Rosa só existe Jesus, para ela adorar, orar, clamar. Amém? A palavra de Deus está bem clara, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Às vezes, até a mamãe de Jesus entra como intermediadora nas orações. Então,
Quando a mamãe de Jesus entra entre Deus e a tia Rosa, então já está fugindo da palavra de Deus, porque há só um Deus, há só um mediador entre Deus e os homens, né? Então a mamãe de Jesus é muito querida, porque deu à luz a Jesus, vamos falar aí para frente, né? Mas ela não pode salvar a irmã Maria. É só Jesus que pode salvar a irmã Maria. Então logo as nossas orações, as nossas petições, a nossa adoração é a Deus em nome de Jesus, amém? Jesus é autossuficiente para nos ouvir em qualquer circunstância de nossa vida, por mais difícil que seja. Então, Jesus, ele é autossuficiente para nos ouvir, para nos responder, para nos escutar, para nos salvar, para nos curar. Ele é autossuficiente para tudo isso, então não precisa outro intermediário, né? Somente Jesus. Sempre que você for orar, a oração deve ser dirigida a Deus em nome de Jesus. A Deus em nome de Jesus, né? E o Marcelo se converteu há pouco tempo, e eu estou dando estudo. Ele falou: pastor, mas eu não sabia que era assim, né? A gente vai estudando, estudo bíblico, a gente vai ensinando como é que é. Aí ele falou: então agora em diante eu vou orar certo, porque ele estava orando de uma forma, né, Marcelo, que não estava certo de acordo com a Bíblia, e ele começou a orar certo, graças a Deus. Então toda nossa oração, nossa louvor, né, nossa adoração é somente para Deus. Sempre que você for orar, então, é a Deus, Pai, em nome de Jesus. Se realmente temos fé em Jesus, a exclusividade da oração, do culto, é somente para Ele. Se nós temos Jesus, temos fé em Jesus, então toda a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração é só para Ele. E tem mais um texto que Jesus também vai confirmar isso, que é o Lucas 4, 5 a 8, que diz assim. Esse aqui é o texto da tentação de Jesus. O diabo o levou a um lugar alto, mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha que maravilha, né? O diabo vai lá tentar Jesus no deserto e, olha, se o Senhor me adorar, eu te dou os poderes do reino. Meus irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não entenda esse texto como que tudo é do diabo, tá? Porque ele ofereceu, ele é mentiroso, ele não tinha nada para oferecer, não. Mas ele disse que oferecia os poderes dos reinos. Então vamos entender esse texto aqui e achar que o diabo tem alguma coisa para dar, que ele não tem nada para dar, não. Ele não tem nada para dar para ninguém. Ele é mentiroso, tudo pertence a Deus. Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus do seu trono tem o domínio de todas as coisas, inclusive do príncipe das trevas. Quando ele foi tentar Jó, foi com a permissão de Deus, porque ele disse que Jó só servia a Deus porque Jó tinha riqueza. Deus conhecia o coração do Jó, então disse: então tá bom, tente ele. Você vai ver que Jó é temente a Deus, não por causa das riquezas. E ele foi, tentou, e Jó ficou firme, porque Jó temia a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ter a plena consciência como cristãos, que a nossa adoração é somente para Deus. O nosso culto é somente para Deus, o qual nós adoramos a Ele, somente a Ele. Amém? E um terceiro ponto da mensagem, que é o Mateus 14, 25 a 31. Mateus 25, 14 a 31, que diz assim:
alta madrugada, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora, eu dou o título a essa parte da mensagem, esse ponto da mensagem, que tem uma outra parte da humanidade que demonstra uma grande fé em algum determinado momento e depois fracassam. Pastor, mas aqui Jesus falou que a fé dele era pequena. Ah, mas queria ver quem de nós teria essa fé de se lançar, né, no mar. Então, nesse texto, eu vejo uma porção dobrada da fé de Pedro, e logo em seguida, a fé de Pedro se declina, ela vai se declinando. Se nós desviarmos a nossa atenção da presença de Jesus e permanecermos com a nossa atenção em outro foco, correremos um sério risco. Mas não foi isso que aconteceu com Pedro. Ele gritou: salva-me, Senhor. Por que que eu entendo que aqui nesse texto o Pedro, ele tem uma fé dobrada? Existe porção dobrada do Espírito Santo, né? Fé dobrada a gente não via falar, né? Mas quando Pedro vê aquele vulto e acha que é um fantasma, e Jesus diz: sou eu. Eles ficaram com medo, Jesus disse: sou eu. E Pedro falou: se for, manda eu ir. E Jesus falou: vem. Quando Pedro pulou para andar na água, isso demonstra que ele teve uma grande fé. Ele teve fé, primeiro, que era Jesus, né? Ele acreditou que era Jesus que estava lá e falou: venha. E segundo, ele teve uma grande fé porque ele se jogou, ele pulou e ele começou a andar sobre as águas. Só que às vezes a gente começa com uma fé grande, né? E daqui a pouco as coisas, as tempestades acaba colocando em dúvida. Mas o mais importante é que nós não tiremos o foco de Jesus, mesmo quando a nossa fé ela vacila diante do medo, como a fé de Pedro vacilou. E Jesus falou que ele tinha pouca fé, chamou ele de homem de pequena fé. Mas ele não fugiu da presença. Quando ele viu que ele estava aí quase perecendo, ele gritou por Jesus. Então é importante, quando nós gritamos por Jesus, olhamos para Jesus, mantemos o nosso foco. Às vezes foi aquele momento de bobeira do Pedro tirar os olhos de Jesus, foi o suficiente para ele ver a tempestade, para ele ver o barulho e ele ter medo e a fé dele ficar menor naquele momento. Mas, mesmo assim, ele gritou por Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, clamar por Jesus diante dos momentos difíceis que nós enfrentamos. Às vezes as pessoas entram, está com uma fé tão grande em Deus, parece uma animação, e daqui a pouco vem os problemas
e elas olham os problemas, deixa de olhar para Jesus, e muitas afastam, desviam dos caminhos do Senhor, não quer mais, porque tiraram o foco de Jesus. Precisamos ter o nosso foco em Jesus sempre. Se somos cristãos, se temos fé nele, nós precisamos ter o nosso foco nele sempre. Ainda que tenha os problemas, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as tempestades. Então, eu vejo Pedro como um homem de muita fé, né? De muita fé. Ao pular no mar, acreditar que era Jesus, se lançar no mar e ir até Jesus, perdeu a fé ali no meio do caminho, mas olhou para Jesus e Jesus socorreu. Então, ainda que a sua fé estiver fraca, não esqueça de olhar por Jesus. Obrigado. Não esqueça que Jesus é o único. Quem poderia socorrer Pedro naquele momento? Somente Jesus. Somente Jesus pode nos socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? E tem muita gente que não tem fé para servir a Jesus. E tem muitos que têm fé, mas não é uma fé exclusiva em Jesus. Então, pastor, mas eu tenho fé só em Jesus. Então você precisa falar para as outras pessoas também que Jesus deseja que nós tenhamos fé nele, adoremos a ele, servimos a ele. E então essa fé de Pedro, né, que é vejo uma grande fé e que vacila ali pelo caminho. Mas eu lembrei do homem, para encerrar, que parece que a fé dele era pequena, porque ele era pequeno, mas ele queria ver Jesus, ele desejou ver a Jesus, e ele teve uma curiosidade de ver Jesus. E ele foi lá, Jesus ia passar, ele subiu lá, bom, vou subir lá. Não estava com muita fé não de ver Jesus, porque se ele tivesse com muita fé, que nem aquela mulher que tocou nas orlas de Jesus lá no meio da multidão e foi curada, né? Se ele tivesse com tanta fé para ver Jesus, ele ia dar um jeito de se infiltrar no meio daquela multidão, ele era menor, né? Ia chegar onde Jesus estava, mas ele não estava muito afim assim de chegar perto de Jesus. Ele queria, né, curiosidade de ver quem era Jesus. E ele subiu na árvore. Eu vejo uma pequena fé dele nesse momento. Sair, subir na árvore, se der eu vejo, né? Se não der, mas se der eu vejo. Mas só que Jesus viu ele. Jesus viu ele. E aí, o que Jesus fez? Pediu para ele descer. Jesus foi lá para a casa dele. E aí, eu acho que esse homem daí, agora, ele que no início era uma fé meia pequena, agora ele mostra ser um homem de muita fé, porque ele creu em Jesus, ele recebeu Jesus, ele aceitou Jesus, a família dele creu em Jesus, todos receberam Jesus. E olha a fé dele, ele era bastante rico. Ele falou assim: Senhor, eu estou disposto a vender a metade dos meus bens e repartir com os pobres. Então é fé, não é? Vender a metade do que tem e repartir com os pobres é fé, né? Eu acho que alguém rico hoje que se converte a Jesus dificilmente ia fazer isso, né? Aí eu vou vender a minha riqueza e vou dividir a metade com os pobres. Dificilmente, né? Nos nossos dias alguém vai fazer isso. Bom, mas ele fez. Mas ele falou também, olha, aquilo que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é fé. Isso é fé. Então uma fé que foi pequena, de ir lá ver, de repente Jesus passa e eu vejo, se tornou uma grande fé para Zaqueu. Recebeu Jesus, estava disposto a doar, ajudar os pobres e devolver aquilo que ele roubou. Isso é fé. Isso é fé. Que Deus nos ajude, minhas irmãs e meus irmãos, a termos fé
e continuarmos com a nossa fé viva nele. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, estamos aqui na sua casa. Pregamos essa palavra, Deus, curta, mas ela é muito objetiva, porque não há como o homem ser salvo se não crer em Jesus pela fé. E esse crer pela fé vem alguns passos, que é a obediência a Jesus, a obediência às ordenanças, a obediência aos mandamentos. E isso vem através da renúncia. Quando temos fé, cremos em Jesus, nós renunciamos qualquer coisa para servir e seguir a Jesus. Deus amado, se tem alguém aqui nessa noite que ainda não teve essa fé suficiente para receber Jesus como Senhor e Salvador, único da sua vida e Senhor, fale, Pai, nesse coração, fale hoje nesse coração, em nome de Jesus. E nós que já cremos, que temos Jesus, que recebemos Jesus, nos ajude, Deus, a sermos testemunha de Jesus, a falar de Jesus para outras pessoas, porque nós não sabemos quem vai crer, mas nós sabemos que o Senhor mandou a gente falar do Evangelho, falar de Jesus, falar do amor, falar da fé. E é isso, Pai, que nós fazemos nessa noite. Essa palavra foi entregue aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo faça a obra em nome de Jesus.